Uma tempestade destruiu os planos de São Bento de Núrcia em 543. Trovões rasgaram o céu da Itália sem aviso. Chuva torrencial bloqueou as estradas. O patriarca dos monges ficou preso numa cabana entre Monte Cassino e Piumarola. Contra sua vontade, contra a regra que ele mesmo havia escrito. A culpada? Sua irmã gêmea, Escolástica. Ela havia orado. 3 segundos depois, o céu desabou. Bento protestou furioso. Que Deus te perdoe, irmã. O que você fez? Escolástica respondeu com calma. Pedi a você que ficasse. Você recusou. Pedi a Deus. Ele aceitou. 3 dias depois, Bento viu a alma dela subir ao céu em forma de pomba branca. Esta é a história da primeira monja beneditina. A mulher que fundou o monasticismo feminino do Ocidente. A santa que provou uma verdade esquecida. Quem ama mais, pode mais. Se histórias reais de fé te fascinam, deixe seu like agora. Vamos começar do princípio. Núrcia, Itália. Ano 480 d.C. Cláudia morreu trazendo vida ao mundo. O parto dos gêmeos durou horas. A parteira saiu do quarto com 2 bebês nos braços e nenhuma esperança nos olhos. Eutrópio, o pai, descendente de senadores romanos, ficou diante de uma escolha impossível: celebrar o nascimento ou lamentar a morte. Escolheu ambos. Bento e Escolástica nasceram unidos. Compartilharam o ventre da mãe, o momento exato da primeira respiração e o peso de uma ausência que jamais conheceriam. Cláudia nunca segurou seus filhos. Nunca cantou canções de ninar. Nunca secou lágrimas. Os gêmeos cresceram sabendo que a vida cobra preços altos. 12 anos depois, na mansão em Núrcia tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mármores importados. Escravos bem vestidos. Banquetes que duravam até o amanhecer. Eutrópio tentava preencher o vazio deixado por Cláudia com ouro e distrações. Não funcionava. Escolástica caminhava pelos corredores vazios ouvindo ecos de risos que não eram seus. Observava outras meninas com suas mães no mercado e sentia um aperto no peito que não tinha nome. Bento passava horas na biblioteca, procurando em livros antigos respostas para perguntas que ainda não sabia formular. Aos 12 anos, Eutrópio tomou uma decisão. Roma, a capital do império, seria a cura para a melancolia dos filhos. Educação de elite. Contatos importantes. Futuro garantido. Ele não imaginava que Roma destruiria tudo. A cidade cheirava a incenso e esgoto. Escolástica e Bento desceram da carruagem na Via Ápia esperando grandeza. Encontraram decadência. Templos pagãos onde sacerdotes embriagados negociavam favores sexuais por oferendas. Senadores que citavam Cícero de manhã e frequentavam orgias à noite. Jovens aristocratas rindo de gladiadores dilacerados no Coliseu. A primeira semana, ficaram chocados. A segunda, enojados. A terceira, Bento tomou uma decisão. Não posso ficar aqui, disse a irmã numa noite sufocante de verão. Deus não está nesta cidade. Escolástica segurou a mão dele. Tinha a mesma idade, mas seus olhos pareciam mais velhos. Então vamos encontrá-lo em outro lugar. Nenhum dos dois sabia que este pacto silencioso determinaria os próximos 1500 anos da história da Igreja. Bento fugiu primeiro. Aos 15 anos, abandonou Roma sem avisar ninguém. Trocou as togas de seda por trapos ásperos. Seguiu para as montanhas onde o silêncio pesava mais que o ouro de seu pai. Tornou-se eremita. Procurou Deus em cavernas geladas, jejuns que quase o mataram, e orações que duravam noites inteiras. Escolástica ficou para trás. Não por covardia, por impossibilidade. Ela era mulher numa sociedade que aprisionava mulheres. Herdeira de uma fortuna que precisava ser administrada. Filha de um pai que já havia perdido uma esposa e não suportaria perder mais nada. Então ela fez algo radical. Dentro da própria casa, cercada de servos e luxo, Escolástica consagrou-se a Deus. Fez voto de castidade aos 16 anos. Sem testemunhas. Sem cerimônia. Apenas ela, um crucifixo, e uma certeza que ardia dentro do peito. Este corpo, esta alma, esta vida, tudo pertence a Deus. Os anos passaram. Bento fundava mosteiros.
Escolástica vivia como eremita disfarçada de aristocrata. Distribuía comida aos pobres. Passava horas ajoelhada em oração. Recusava pretendentes com tanta firmeza que seu pai desistiu de casá-la. Ela esperava. Monte Cassino, ano 529. A notícia chegou como resposta de oração. Bento havia finalmente se estabelecido. Não mais em cavernas isoladas, mas no mosteiro no topo de Monte Cassino. Havia escrito uma regra. Organizado a vida monástica em ritmo de oração e trabalho. Criado algo novo. Monges que não fugiam do mundo em solidão absoluta, mas que viviam em comunidade ordenada. Escolástica tinha 49 anos quando recebeu a carta. Seu pai havia morrido 3 anos antes. A herança estava em suas mãos. E pela primeira vez na vida, ela era livre. A decisão demorou 5 minutos. Reuniu as servas da casa. Quem quiser vir comigo, venha. Quem preferir ficar, receba sua parte e vá em paz. Distribuiu terras, moedas, joias. Guardou apenas o crucifixo que pertencera à mãe. 6 mulheres a seguiram. Bento estava rezando vésperas quando o mensageiro interrompeu. Sua irmã está no portão. Ele desceu a colina correndo. Encontrou Escolástica com os pés empoeirados da viagem, roupa simples, e olhos que brilhavam com algo que ele reconheceu imediatamente: determinação divina. Vim seguir a regra, ela disse. Bento abraçou a irmã pela primeira vez em décadas. Sentiu nos ombros dela o mesmo peso que carregava nos seus: anos de espera, renúncia e fé inabalável. Então vamos começar. O mosteiro feminino nasceu a 7 quilômetros de Monte Cassino. Não foi fácil. Pedras pesadas demais para mãos femininas. Madeira que precisava ser cortada e transportada. Telhados que desabavam na primeira chuva forte. As 6 mulheres que vieram com Escolástica trabalhavam até as mãos sangrarem. Mas outras chegavam. Jovens que haviam sido prometidas a casamentos arranjados. Viúvas cansadas de solidão. Mulheres que sentiam um chamado que a sociedade não tinha espaço para acolher. Escolástica as recebia uma por uma. Olhava nos olhos. Fazia a mesma pergunta: por que você está aqui? As respostas variavam, mas Escolástica sabia reconhecer verdade quando a ouvia. Bento visitava toda semana no início. Sentava com Escolástica e discutiam cada detalhe. A regra que ele escrevera para homens precisava ser adaptada. Não porque mulheres fossem mais fracas, mas porque a sociedade as tratava diferente. Precisamos de proteção, disse Escolástica. Não contra Deus. Contra homens que não entendem que uma mulher pode pertencer apenas a Cristo. Então estabeleceram clausura rigorosa. Nenhum homem entraria no mosteiro, nem mesmo Bento. Nenhuma monja sairia sem necessidade extrema. O mundo ficaria do lado de fora dos muros. Mas dentro daqueles muros, elas seriam livres. Escolástica tinha um lema que repetia constantemente: fiquem em silêncio ou falem de Deus. O que mais, neste mundo, merece nossas palavras? As jovens monjas estranhavam no começo. Vinham de casas cheias de fofocas, mercados barulhentos, famílias que nunca paravam de falar. O silêncio doía como músculo não acostumado. Mas aos poucos, descobriam algo. No silêncio, Deus falava mais alto. Maria, uma jovem de 18 anos que fugira de um casamento forçado, descreveu assim: passei a vida inteira ouvindo vozes me dizendo quem eu deveria ser. Aqui, pela primeira vez, ouço quem eu realmente sou. O mosteiro crescia. 15 monjas. 20. 30. Escolástica as amava como mãe. Corrigia com firmeza. Consolava com ternura. Ensinava que oração não era apenas palavras bonitas, mas rendição total. Trabalho não era castigo, mas oferenda. E esperava. Uma vez por ano, encontraria Bento. Não em Monte Cassino, não em Piumarola, mas numa pequena cabana no meio do caminho. Lá, sem testemunhas, sem interrupções, os gêmeos passavam horas falando das coisas de Deus. Escolástica guardava essas conversas como tesouro. Não sabia que um dia, uma delas mudaria o céu. A pequena construção não tinha nome oficial.
Ficava exatamente no meio do caminho entre Monte Cassino e Piumarola. 4 paredes de pedra, um teto de palha, uma mesa tosca, 2 cadeiras, um crucifixo na parede. Uma vez por ano, aquele lugar se tornava sagrado. Escolástica chegava primeiro. Sempre. Caminhava os 3,5 km com 2 monjas acompanhando a distância respeitosa. Trazia pão que ela mesma assava, vinho diluído com água, pergaminho e tinta caso precisassem anotar algo importante. Bento vinha depois, também com 2 monges, também trazendo oferendas simples. Quando os irmãos se encontravam, o mundo parava. Os encontros seguiam um ritmo. Começavam com oração. Nada elaborado. Apenas Pai Nosso rezado em uníssono, vozes gêmeas que pareciam ecoar uma da outra. Depois, conversavam. Bento falava dos desafios de liderar homens que vinham de guerras, vícios, orgulho. Homens que precisavam ser desmontados e reconstruídos em Cristo. Escolástica ouvia e oferecia perspectivas que ele nunca considerara. Você os trata como soldados que precisam ser disciplinados, disse ela certa vez. Mas eles são filhos que precisam ser amados primeiro. Bento mudou sua abordagem. A regra ficou mais misericordiosa. Escolástica compartilhava suas próprias lutas. Mulheres que chegavam quebradas por abusos. Jovens que confundiam clausura com prisão. Vocações frágeis que precisavam ser nutridas com paciência infinita. Como você sabe quando uma vocação é real? Perguntou Bento. Quando ela permanece mesmo depois que a emoção passa. Quando escolhem ficar não porque se sentem bem, mas porque não conseguem imaginar estar em outro lugar. Bento anotava tudo. Suas palavras influenciariam gerações. Em 540, Escolástica tinha 60 anos. Os joelhos doíam ao ajoelhar. As mãos tremiam levemente ao segurar o rosário. Os cabelos sob o véu eram completamente brancos. Bento também envelhecera. Andava mais devagar. Falava com pausas mais longas. Mas os olhos de ambos ainda ardiam com a mesma fé do dia em que fugiram de Roma. Naquele ano, o encontro foi diferente. Escolástica segurou a mão do irmão mais tempo que o normal. Bento, você se lembra de mãe? Ele balançou a cabeça. Não. Só sei o que contaram. Eu também. Mas às vezes acho que consigo sentir. Não sei. Como se ela estivesse presente. Como se tudo o que fizemos fosse, de alguma forma, completar o que ela começou ao nos dar à luz. Bento apertou a mão da irmã. Completamos juntos. Fevereiro de 543. O inverno daquele ano foi rigoroso. Escolástica acordou no dia 3 de fevereiro com sensação estranha. Não era doença. Não era medo. Era saudade antecipada. Como se despedir de algo antes de perdê-lo. 3 dias depois, arrumou-se para o encontro anual com Bento. Escolheu com cuidado as palavras que queria dizer. Preparou perguntas que guardava há meses. Fez as monjas assarem o melhor pão que tinham. Madre, está tudo bem? Perguntou irmã Petronila, sua segunda. Escolástica sorriu. Está. Preciso apenas aproveitar este dia. Aproveitar cada minuto. A caminhada até a cabana nunca pareceu tão longa. Escolástica observava cada detalhe. O sol de inverno filtrando através das oliveiras. O canto distante de pássaros. O cheiro de terra úmida e alecrim selvagem. Memorizava tudo. Quando Bento chegou, ela o abraçou mais forte que o habitual. Você está bem, irmã? Estou. Só feliz em ver você. Sentaram. Rezaram. Começaram a conversar. E as horas voaram como minutos. Falaram sobre a eternidade. Sobre como seria ver a face de Deus. Sobre se reconheceriam um ao outro no céu. Sobre o legado que deixariam. Acha que alguém vai se lembrar de nós daqui a 100 anos? Perguntou Escolástica. Bento riu. Sinceramente, não. Mas não importa. Deus se lembra. O sol começou a se pôr. As sombras alongaram. O ar esfriou. E foi então que Escolástica tomou a decisão que mudaria tudo. Este encontro está prestes a se tornar o mais famoso da história do monasticismo. Se a história está te tocando,
Deixa um comentário com continua para que mais pessoas vejam esta narrativa. A luz dourada do fim de tarde entrava pelas frestas da cabana. Bento começou a se levantar. O gesto era automático, repetido anualmente. A regra exigia que voltasse ao mosteiro antes do anoitecer. 63 anos de disciplina não se quebram facilmente. Preciso ir, disse, ajustando o hábito. Escolástica não se moveu. Ficou sentada, mãos pousadas sobre a mesa, olhando para o irmão com intensidade estranha. Não era desespero. Não era manipulação. Era certeza. Fica, disse simplesmente. Bento parou a meio caminho da porta. Virou-se confuso. Você sabe que não posso. A regra. Esqueça a regra por uma noite. A voz de Escolástica era firme, mas não agressiva. Fique. Ainda tenho tanto para perguntar. Tanto para dizer. Irmã, fazemos isso todo ano. Este ano é diferente. Algo no tom dela fez Bento hesitar. Mas apenas por um segundo. A disciplina venceu. Não posso violar o que eu mesmo estabeleci. Como vou exigir obediência dos meus monges se eu mesmo não faço? Bento. Ela interrompeu. Por favor. Nunca, em 63 anos, ela havia pedido algo assim. Nunca questionara a regra. Nunca colocará desejo pessoal acima da ordem estabelecida. Bento sentiu um aperto no peito, mas balançou a cabeça. Não, Escolástica. Não posso. O que aconteceu nos próximos segundos mudou a teologia da oração. Escolástica não discutiu, não chorou, não implorou novamente. Apenas inclinou a cabeça. Colocou as mãos sobre a mesa, dedos entrelaçados. Fechou os olhos e orou. Bento não conseguia ouvir as palavras. Eram sussurros baixos demais. Mas viu as lágrimas, grossas, silenciosas, escorrendo pelo rosto enrugado da irmã e pingando na madeira gasta da mesa. Ela não estava pedindo a ele novamente. Estava pedindo a Deus. 3 segundos. Foi o tempo que levou entre o fim da oração e o primeiro trovão. O céu estava limpo, sem uma nuvem. Estrelas começando a aparecer no crepúsculo azul. Então, como se rasgado por mãos invisíveis, o firmamento se abriu. Nuvens negras materializaram-se do nada. Vento gelado invadiu a cabana. Relâmpagos riscaram o horizonte em todas as direções. E a chuva caiu. Não chuva comum. Dilúvio. Cortinas líquidas tão densas que a visão não atravessava 3 metros. Trovões que faziam as paredes de pedra tremerem. Luz e som e fúria celestial desabando sobre a Itália. Bento correu até a porta. Abriu. Foi recebido por vento que quase o derrubou e água que o encharcou em segundos. Impossível. Não havia como voltar a Monte Cassino. A estrada seria um rio de lama. A escuridão, absoluta. E o perigo de raios. Ele se virou lentamente. Escolástica havia levantado a cabeça. Olhava para o irmão com expressão serena. Paz completa. Como se esperasse exatamente aquilo. Que Deus te perdoe, irmã. A voz de Bento saiu mais alta que pretendia. Não era só irritação. Era choque. Medo. Admiração involuntária. O que você fez? Escolástica não se abalou. Respondeu com calma que contrastava com o caos lá fora. Pedi que você ficasse. Você recusou. Pedi a Deus. Ele aceitou. A simplicidade da resposta era devastadora. Bento abriu a boca. Fechou. Tentou encontrar argumentos. Versículos. Justificativas teológicas. Não encontrou nenhuma. Porque no fundo, ele sabia. Ela tinha razão. Agora, se quiser, Escolástica continuou, apontando para a tempestade. Pode ir. Deixe-me aqui. Volte ao mosteiro. Obedeça a regra que você escreveu. Os olhos dela diziam que a boca não precisava, mas não será Deus quem te guiará na escuridão. Bento fechou a porta. Pingava água. Tremia de frio. E pela primeira vez em décadas, não sabia o que fazer. Então fez a única coisa possível. Rendeu-se. Sentou-se novamente à mesa.
Olhou para a irmã, e algo nele se quebrou. Não a disciplina, não a fé, mas a rigidez. Você sempre foi mais forte que eu, disse baixinho. Escolástica balançou a cabeça. Não mais forte, apenas mais apaixonada. O que aconteceu naquela noite, ninguém sabe completamente. Bento nunca revelou detalhes. São Gregório registrou apenas: passaram toda a noite acordados em santa conversação sobre a vida espiritual. Mas podemos imaginar. 2 gêmeos. 63 anos de vida consagrada. Último encontro terreno. Escolástica deve ter falado sobre as coisas que nunca tivera coragem de dizer. Sobre a solidão dos primeiros anos. Sobre noites chorando pela mãe que nunca conheceu. Sobre o medo de ter falhado como madre de suas monjas. Bento deve ter confessado suas próprias fraquezas. Dúvidas que nunca compartilhou. Momentos em que quase desistiu. O peso esmagador de ter moldado a vida de centenas de homens. E ambos devem ter falado sobre o céu. Sobre como seria finalmente ver a mãe. Conhecer Cristo face a face. Descansar dos anos de luta. A tempestade continuou até pouco antes do amanhecer. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as nuvens, a chuva parou tão subitamente quanto começara. Bento abraçou a irmã na porta da cabana. Nenhum dos dois falou. Não precisavam. Escolástica tocou o rosto do irmão. Uma vez. Levemente. Como bênção. Bento começou a descer o caminho. Parou. Olhou para trás. Ela ainda estava na porta. Acenando. Ele nunca veria assim novamente. 7 de fevereiro. Escolástica voltou ao mosteiro caminhando devagar. As monjas a receberam com perguntas ansiosas. A tempestade havia assustado todas. Nunca tinham visto nada assim. Do nada. Violenta. Impossível. Está tudo bem, madre? Escolástica sorriu. Aquele sorriso que elas conheciam bem. Paz profunda misturada com segredo guardado. Está tudo bem. Melhor do que bem. Irmã Petronila notou algo diferente. A madre parecia leve. Como se tivesse depositado um peso em algum lugar e agora caminhasse sem ele. Precisamos preparar a cela para quando eu partir, disse Escolástica de repente. Silêncio incômodo. Madre, a senhora está doente? Não. Apenas preparada. 8 de fevereiro. Escolástica acordou antes das laudes. Ficou ajoelhada na capela por horas. As monjas que passavam para as orações da manhã haviam ali, imóvel, mãos erguidas, lábios movendo-se em sussurros que ninguém conseguia ouvir. Ao meio-dia, pediu para reunir todas. 32 mulheres se aglomeraram no pequeno refeitório. Jovens e velhas. Nobres e camponesas. Todas unidas pela mesma vocação. Quero que saibam, Escolástica começou, voz firme, que amei cada uma de vocês como se fossem filhas do meu próprio sangue. Ensinei tudo o que sei. Agora, continuem sem mim. Madre, por que fala assim? Escolástica não respondeu diretamente. Apenas, Irmã Petronila cuidará de vocês. Obedeçam a ela como obedeceram a mim. E lembrem, Deus ouve sempre. Sempre. Mesmo quando parece que o céu está fechado. À tarde, confessou-se com o padre que atendia o mosteiro. À noite, jantou apenas pão e água. 9 de fevereiro. Durante a noite a febre começou sem aviso. Escolástica deitou-se dizendo apenas: chamem se precisarem. Mas não precisarão. Irmã Petronila insistiu em ficar ao lado da cama. Segurou a mão da madre enquanto a temperatura subia. Não tenha medo, sussurrou Escolástica. Vejo coisas lindas. Minha mãe está aqui. E Cristo, Petronila, você não pode imaginar como ele é belo. Petronila chorava silenciosamente. Não chore. Fiz tudo o que vim fazer. A última conversa com meu irmão foi meu presente de despedida. Agora posso ir. As horas passaram. 10 de fevereiro. Pouco antes do amanhecer. Escolástica abriu os olhos uma última vez. O quarto estava em penumbra. 3 velas bruxuleantes. Petronila ainda segurando sua mão. Diga a Bento, a voz saía fraca, que eu espero por ele.
Não vai demorar. Respirou fundo, sorriu e partiu, sem agonia, sem luta, como quem simplesmente aceita um convite esperado há muito tempo. Petronila sentiu a mão esmorecer. Inclinou-se e fechou os olhos da madre. Então aconteceu. Bento estava em oração profunda. De repente, uma luz invadiu a cela. Não de velas, não do amanhecer. Luz diferente, quente, dourada. Ele levantou os olhos e viu a alma de Escolástica, não como corpo, não como fantasma, mas como pomba branca e radiante, asas abertas, subindo, atravessando telhados como se fossem névoa, subindo mais alto, até desaparecer na luz que parecia vir do próprio trono de Deus. Bento caiu de joelhos, não de tristeza, de alegria. Ela venceu, sussurrou. Até no fim, venceu. Horas depois, mensageiros chegaram a Monte Cassino. Sua irmã, a Madre Escolástica, faleceu esta manhã. Bento já sabia. Apenas assentiu. Preparem tudo. Vou buscá-la. Desceu até Piumarola com 6 monges. As monjas os receberam chorando. Haviam preparado o corpo com óleo perfumado. Vestido com o melhor hábito. Mãos cruzadas sobre o peito segurando o crucifixo. Bento entrou sozinho no quarto onde ela repousava. Ficou em silêncio por longos minutos. Então inclinou-se e beijou a testa fria da irmã. Você me ensinou que quem ama mais, pode mais. E você amou demais, irmã. Amou até mudar o clima. Até dobrar o céu. Até me vencer com lágrimas onde eu queria vencer com regras. Espere por mim. Não vai ser longo. Levaram o corpo até Monte Cassino. Bento já havia escavado sua própria sepultura anos antes. Ali, na cripta da capela principal, prepararam lugar para quando sua hora chegasse. Depositou Escolástica ali. Causou escândalo. Alguns monges murmuraram: sepultar mulher em mosteiro masculino? Bento os calou com o olhar. Ela é minha irmã. Foi unida a mim no ventre. Será unida a mim na terra. E será unida a mim na ressurreição. Não aceito debates. E de fato, 40 dias depois, tempo simbólico, tempo perfeito, Bento também morreu. Foi colocado ao lado dela. Como São Gregório Magno escreveu, seus pensamentos sempre estiveram voltados para Deus. Era justo que seus corpos também ficassem unidos na mesma sepultura. 15 séculos se passaram desde aquela tempestade impossível. Mais de 14.000 mosteiros beneditinos surgiram pelo mundo. Milhões de mulheres vestiram o hábito que Escolástica vestiu primeiro. Imperadores pediram conselhos. Papas visitaram túmulos. A educação no Ocidente foi transformada por filhas espirituais de uma mulher que nunca estudou em universidades. Tudo porque ela ousou orar com lágrimas e acreditar que Deus a ouvia. Monte Cassino foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial. Reduzido a escombros. Mas o túmulo dos gêmeos resistiu. Como se nem mesmo explosivos pudessem separar almas que Deus havia unido. Hoje, as relíquias de Escolástica repousam em diversos lugares. França, Itália, espalhadas como sementes. E a lição permanece intacta. Deus não mede poder por posições hierárquicas. Mede por amor. E quem ama mais, pode mais. Escolástica não tinha título papal. Não escreveu tratados teológicos. Não fundou ordens internacionais. Apenas amou Deus, seu irmão, suas monjas, sua vocação. E mudou o mundo. Se esta história tocou você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa saber que oração sincera move céus. Literalmente. Deixe seu like. Não por mim, mas para que esta narrativa alcance corações que estão desistindo de acreditar que Deus ouve. E nos comentários, me conta, qual santo você quer que eu traga aqui? Qual história esquecida precisa ser contada? Escreve aí embaixo. Leio todos. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Porque toda semana, tem uma história real de fé que pode mudar sua forma de ver Deus. E lembre, se uma monja do século VI conseguiu fazer Deus atender oração em 3 segundos, imagine o que ele pode fazer por você. Santa Escolástica,
rogai por nós.